Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira, estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI, AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Você também pode acessar no Facebook, Sempre RCI, app Sempre RCI, site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. Estamos hoje aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz, a minha parceira de rádio, Marilza de Andrade, trazendo a nossa convidada. Hoje, Adriana Acioli, pesquisadora da Conscienciologia desde 2013, uma das fundadoras da Juriscons, benepicista desde 2014, graduada em Direito, Serviço Social, mestre em Organizações em Dependências Químicas, mediadora de conflitos, mediadora judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, instrutora de ciclos restaurativos de construção, membro da Comissão Legislativa Restaurativa do Estado do Paraná. Tá? Então, Marilza, com você, então, a nossa entrevistada, Adriana Acioli. Ok. Deixa eu dar boas-vindas à professora Adriana Acioli. É um prazer muito grande tê-la com a gente no Conteúdos do Paradireito, professora Adriana. E é um desafio muito grande para mim hoje fazer essa entrevista com a senhora, até porque eu mesma não tenho muita informação sobre a justiça restaurativa. Mas a ideia é passar informação e atender aos nossos ouvintes, nossos espectadores, né, que vão assistir na RCI, no Face, no YouTube. E vamos lá. Professora Adriana, qual a relação ou o contexto entre o direito, o paradireito e a justiça restaurativa? O que une ou desune esses três pensamentos, essas três ideias de justiça? Então, eu gostaria primeiramente aqui de agradecer o convite, né, professora Marilza, professor Eliel. Para mim, assim, faz parte, né, do meu processo evolutivo poder ensinar algo diferente, né, dentro de um processo de desensinar aquilo que talvez eu tenha ensinado em vidas anteriores, né, e ensinar de uma forma diferente. E a justiça restaurativa, ela entra nesse contexto. Então, assim, agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar sobre esse tema aqui. E, assim, né, para trazer essa relação entre direito, paradireito e justiça restaurativa, eu gostaria de começar trazendo um pouquinho, assim, da mentalidade do direito, né, que talvez quem esteja nos vendo, escutando, tenha essa aproximação maior, né, com o direito. E talvez com um direito que a gente fala que é um direito que foi construído na modernidade, que é o direito que a gente tem hoje. Por que eu falo isso? Né? Porque o direito, ele no século XVII, né, até o século XIX, ele foi se modificando muito. Né? Ele foi tomando uma outra dimensão, também influenciado, né, essa nova configuração do direito, do modo de produção capitalista. Né? A gente sabe que, historicamente, a Revolução Industrial ela tem um impacto, né, grande na forma de conviver, né, na convivialidade dentro da SOCIM, da Sociedade Intrafísica. A senhora acha, só um minuto, a senhora acha que conforme existe o processo desse capitalismo, à medida que o capitalismo avança na humanidade, que também é um marco de evolução do contexto da humanidade, ele vai se alterando em cima de interesses pessoais de grupos? Também, professora Marilza, também porque ele traz consigo algumas características, né? Uma delas é o individualismo e a ideia do lucro, né? Reforçada por essa ideia do individualismo e reforçada, né? E aí a gente fala historicamente mais para frente por uma cultura hedonista, né? Uma cultura que busca um prazer imediato.
Então tem uma, né, essa modificação. E uma das coisas assim, né, da perspectiva da onde eu estou trazendo, né, se for historicamente, né, dentro das mentalidades, a gente não tem como ter uma visão estanque da história, mas sim trazer uma mentalidade mais preeminente, né, dentro da história, mas também um olhar do direito, né, dentro de uma construção que a gente chama de mentalidade jurídica. Então eu falo dessa modificação porque a gente tem no período medievo, lá no medieval, um tipo de direito muito diferente, né? Um direito que era chamado direito consuetudinário, ou seja, era um direito que acontecia nas comunidades. O que ia para o rei ou para o monarca? Aquilo que de alguma forma afetava o rei e o monarca. Então, de alguma forma, né, um processo, vamos dizer assim, né, existia uma heteronomia também, né, mas existia uma autonomia maior das comunidades. Essa transformação do direito, né, ele vem com a construção do Estado moderno, que começa, né, então a gente tem, né, os glosadores que vão trazer lá do código, né, dos códigos romanos, do direito romano, vão começar a construir, né, codificar o direito que vai servir de sustentáculo para a criação desse Estado moderno. E quem que vai, né? Como que vai ser feito? Como que vai ser aplicado esse direito? E como que ele vai ser construído? Então começa a se construir uma estrutura, né? Uma estrutura estatal, né? Inicialmente começa com 4 poderes, ainda, né? No período da monarquia. Então, né? A gente tem o legislativo, o judiciário, o executivo e o poder moderador, que era o poder do rei. Né? Isso começa a se transformar. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, o judiciário, que é quem tem a função de julgar, de dizer quem tem o direito ou não tem o direito, né? Naquele período, foi um dos poderes que tinha a menor legitimidade. Por quê? Porque não fazia muito sentido para a comunidade. E aí o que acontece? Né? Eu acho muito interessante ter essa compreensão histórica, assim, né? Se busca, né, na nobreza, algumas formas de tratamento, de roupa, de forma de se vestir para que o judiciário pudesse ter uma certa legitimidade. Então a gente tem a Vossa Excelência, as perucas, as togas, as becas, os palácios da justiça. Então tudo isso vem numa construção histórica. E o direito, né, especialmente se a gente pegar o direito brasileiro, né, e de alguns outros países, ele fica muito baseado na lei, que é o que a gente fala de um tipo de direito civil law, que tem como base aquilo que é escrito, né, na lei, que quem vai escrever vai ser o legislativo. A gente tem alguns outros países anglo-saxônicos, né, por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra, que tem um direito mais baseado em costumes, né, que é um direito que a gente chama common law. Então eu quis trazer um pouco assim, né, esse direito, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre justiça, até para entender, porque a justiça também se modifica nesse contexto histórico. Ela deixa de ser uma virtude e passa a ser compreendida como um lugar. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu vou no judiciário para buscar a justiça, para que seja feita a justiça. Então, ela deixa de ser algo inerente, né, da consciência. Então eu quis fazer assim um pouco essa explicação, né, desse direito que está posto. E veja, mesmo o direito atual, né, o direito hoje, né, que contemporâneo, como o direito medieval, são formas, né, de lidar com essa virtude da justiça, né, por meio de uma lógica, que a gente fala que é a lógica da punição e recompensa, que é uma lógica que não está presente só na justiça, né? No judiciário ou só no direito. É uma lógica que também está presente, por exemplo, na educação. Isso que eu estava pensando. Os pais educam assim, né? Sim. Então, as pessoas deixam... A escola faz isso. E vamos aí a vida fora assim. E isso é bem importante, sabe, professora Marilza, porque... O que acontece? Quando a gente trabalha dentro dessa lógica da punição e recompensa, a gente vai trabalhar com um tipo de motivação que nós chamamos de motivação extrínseca, ou seja, é uma motivação externa. Então, não passa por um processo de autoconhecimento, de autorreflexão,
de autoconexão com seus, né, da consciência com os seus valores. Não passa, né, da pessoa com seus valores, não passa por esse processo. Então a pessoa, ela começa a se comportar, né, porque ela sabe que determinado comportamento ela vai ter uma recompensa. E aí a gente volta lá no início, né, dentro dessa lógica capitalista, individualista, em que a gente tem uma preponderância, né, da competitividade e não da cooperação, né, ela acaba ficando muito mais avolumada, né, essa competitividade, né, dentro dessa característica hedonista, individualista. E essa lógica da recompensa e punição, ela acaba reforçando mais ainda, né? Mas é uma lógica que não vem só com essa construção, né? Essa mudança do direito. O direito medieval também. O direito, se a gente for lá mais antigo ainda, a lei de Talião já trazia essa lógica da punição, né? O próprio pensamento, e aí vamos lá para trás, né? O pensamento religioso, que marcou uma grande parte, né, da história desse planeta, é muito também pautado na lógica da punição e recompensa, né? Então, né, lá, se for pensar o período dos deuses, né? Como que, né, se a gente, né, se deixar lá uma oferenda para os deuses, vai ter a recompensa, né? Se fizer determinada situação, né, os deuses ou o Deus vai punir. Então, essa lógica também está muito inserida na religião. As promessas, né, da Igreja Católica, né, do cristianismo, né? Sim, o céu e o inferno. O céu é a recompensa, o inferno é a punição. Que é o conceito dual, né, do ser humano, né? É a dualidade do ser humano. Exatamente. Então, e eu trago isso porque, assim, qual que é a grande diferença? Veja, o nosso direito, ele está pautado na punição e recompensa, né? Mesmo, não só o código, não só, né, o que a gente tem de direito penal, direito criminal, né? Mas também o direito civil, né? Se deixar de cumprir uma obrigação, tem lá uma multa. Então, também trabalha com essa lógica, né? E o paradireito, como fica aí no direito? Veja, o paradireito, ele faz uma aproximação muito grande com a justiça restaurativa, que foi, né, a primeira pergunta. Por quê? Porque o paradireito, ele é pautado em valores evolutivos. Como a justiça restaurativa também, ela não fala em valores evolutivos, mas ela fala que é um tipo de justiça que está pautada em valores, num tipo de motivação que é uma motivação intrínseca, ou seja, uma motivação que vem do indivíduo quando ele consegue se conectar com seus valores. E aí eu falo que existe, né, essa aproximação, porque veja, o paradireito, né, enquanto terminologia, né, ele é justamente uma ciência que vai estudar, né, as técnicas, paratécnicas, né, pesquisas teáticas, enfim, do conjunto que se tem de normas, princípios e para-leis, mas que estão em harmonia, né, com o cosmos, com o fluxo do cosmos, né, que é sincrônico com esse fluxo do cosmos. Então existe uma diferença, né, do paradireito e assim, né, com o direito, porque o direito, a lei que rege é a lei do nível evolutivo da sociedade intrafísica, que ainda está pautada na punição e recompensa. Se pensar em termos, né, do paradireito vinculado justamente, né, atuando na evolução da consciência, porque esse é o fluxo do cosmos, a evolução da consciência não vai partir de uma lógica da punição e recompensa, mas sim de um processo de reparação, de prevenção, né, de precaver interprisões. Muitas vezes interprisões que não são nem interpessoais, né, ou interconscienciais, são grupais, né? Mas eu penso também que o direito ele é destinado ao homem comum, não à consciência em si, né? Existe, então, essa vertente que a senhora apresentou, que é a que nós temos até hoje, né? E a gente percebe, por exemplo, que o direito ele é muito intrafísico, enquanto o paradireito tem uma visão mais abrangente do ser, né?
intra e extrafísico, né? Porque tudo faz parte do cosmos, né? Quando eu costumo dizer que o para-direita em si, ele amplia a nossa visão dos assuntos, né? A gente não consegue ter uma monovisão simplesmente intrafísica. E você acha, então, que a justiça restaurativa, ao tentar fazer essa aproximação, né, entre as partes, vamos colocar assim, em vez de separar as partes, um é o algoz, o outro é a vítima, né? É a coisa bem, numa dicotomia bem acentuada, ela futuramente ela pode mudar essa visão do direito também? Eu acredito que é um processo, né? E é um processo que talvez ele seja assim impulsionado pelo próprio processo de reurbanização extrafísica, né? Dessa mudança, né, de um planeta hospital para um planeta escola, né? Então esse processo da educação é um processo que também acaba trazendo essa autoeducação, né? Esse olhar para dentro, né, da consciência, o processo do autoconhecimento. Então, a senhora diz que existe uma possibilidade, a gente sabe que o processo evolutivo da consciência é um processo lento. Eu costumo brincar que é aquela história dos índios, né? Pezinho para frente, pezinho para trás, né? Você anda, de repente escorrega e volta um pouco, porque o ser humano ele tem várias facetas, ele é multifacetado, né? E traz isso. Mas com boas perspectivas para daqui a alguns milênios, né? A gente passa a ter uma justiça restaurativa mais como senso comum de uma sociedade do que o direito é hoje, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu vejo que a justiça restaurativa ela faz parte de um processo evolutivo da consciência, né? Porque ela vai trabalhar com a autorresponsabilização. Ao invés, né, da justiça retributiva, que a gente chama, e faz para fazer essa diferenciação, né? A justiça retributiva, ela retribui o mal pelo mal. Entendi. A justiça restaurativa e a justiça retributiva, ela fica voltada à punição e à culpa. Ou seja, ela fica num lugar pretérito. A justiça restaurativa traz a responsabilização da pessoa. Então, se ela errou com o outro, é pela justiça restaurativa a oportunidade de reparar o erro, de consertar o erro, de reparar o dano. Que isso a justiça retributiva não traz. Não faz. Professora Adriana, a gente vai chamar agora o professor Eliel. Ele vai fechar o nosso bloco e daqui a pouco a gente começa o segundo bloco do programa. Muito bom, muito obrigada. Bom, pessoal, antes da gente fazer a chamada, né, o que eu acho que é bastante interessante, Adriano, que você colocou, é justamente a mentalidade do direito, né, e como que essa mentalidade, ela interfere nas nossas relações entre o ter e o ser, né? Então, com o para-direito, ele restabelece essa questão do ser, dos valores das pessoas, enquanto que o direito, às vezes, fica na condição de ter, né? Tem direito ou não a alguma coisa, né? Vai ser punido ou vai ser recompensado por aquilo que foi tirado ou que tem, né? Então, essa visão, ela é extremamente interessante que você está trazendo, para a gente poder até refletir mais entre ter e ser, né? O que eu sou os valores que eu sou, né? E as coisas que eu tenho. Achei isso muito interessante. Então, nós vamos então para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a Marilza e a nossa entrevistada, tá bom? Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para-Direito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para-Direito. Voltamos a apresentar o nosso segundo bloco do programa de conteúdos do Para-Direito na RCI, Rede Comunicadora de Iguaçu, com a Marilza e a nossa convidada, Adriana Scioli, com o tema Justiça Restaurativa e a Profilaxia das Interprisões Grupo Carne. Olha, nós de novo aqui, professora Adriana Scioli, e
estamos bastante satisfeitos com a entrevista com a senhora. Eu quero saber agora, professora Adriana, se a senhora quer complementar alguma coisa do primeiro bloco, ou se eu já posso fazer a primeira pergunta do segundo bloco do programa. Acho que já pode fazer, professora Marilza, e aí conforme eu for respondendo, eu posso ir trazendo, né, algumas. Então ótimo. Então, professora Adriana, qual o impacto da justiça restaurativa no curso da Grupo Carmalidade e no ciclo evolutivo da consciência? Então, eu percebo, né, a justiça restaurativa dentro da inteligência evolutiva, né, de um desenvolvimento de uma inteligência evolutiva. Poderia explicar para a gente o que é inteligência evolutiva? Que a gente, se ouve muito falar em QI, QE e tal, e ninguém explica direito o que é. A consciência, né, no seu processo evolutivo, e aí mesmo, né, o QI, né, a inteligência, né, a cognição, o QE, a inteligência emocional, né, o QS, a inteligência social, são né, aspectos, dimensões da consciência que também são importantes de serem desenvolvidas. Mas com qual propósito, né? E aí a gente traz, né, um propósito maior, que é o propósito da evolução da consciência, né? Para que ela consiga entrar nesse fluxo mais cosmoético, que é o fluxo do cosmos. O para-direito tem uma relação muito grande com a cosmoética, nesse sentido. Então, essa inteligência, né, que ela vai sendo desenvolvida, essa inteligência evolutiva, ela traz para a consciência também uma certa responsabilidade, né? Ou como, né, o para-direito estuda, né, traz um para-dever, de evoluir e contribuir para a evolução do seu grupo maior. Eu penso também que um dos aspectos da inteligência evolutiva, professora Adriana, é justamente através da lucidez que a consciência acaba adquirindo, né? E ter, dentro do processo evolutivo, ela somar tantos atributos e perceber que esses atributos são em prol do próprio processo evolutivo, né? Da interassistencialidade. Então, ela passa a usar seus atributos em prol da evolução dela e dos outros, né? Exatamente, e daí ser tão enriquecedor a aquisição da inteligência evolutiva. Ela acaba, né, potencializando o papel dela como mini peça de um maxi-mecanismo. Isso. Eu vejo assim também, né? Tem várias vertentes, mas eu vejo também dessa forma. Sim. E nesse sentido, né, porque veja, a consciência, né, esses atributos, ela poder ser interassistencial, ela precisa dar um salto. Se a gente, né, se nós pegarmos, por exemplo, o curso Grupo Kármico, nós temos lá um primeiro estágio das interprisões, que é o indivíduo ainda muito voltado para o seu ego, né? Como o professor Eliel falou, né, ainda muito nessa lógica do ter para si e não se desenvolver enquanto consciência, né? E consciência com a disponibilidade interassistencial, percebendo a interdependência que existe entre todas as consciências, né, que habitam esse planeta. Então, na verdade, a justiça restaurativa ela vai contribuir, porque veja, um primeiro estágio lá é a interprisão. E aí a gente, né, traz uma das para-leis, né, dentro do para-direito, que é a lei da ação e reação. Então o indivíduo ele começa, né, buscar as coisas para si, né, com base no seu ego, e muitas vezes acaba causando dano para as outras consciências, para as outras pessoas que fazem parte das suas relações. E chega uma hora que essa lei da ação e reação, não por um processo de punição, mas por um processo natural, né, por um processo, né, muito o que nós fazemos, né, as nossas escolhas pessoais acabam tendo um retorno, né? As escolhas elas geram uma resposta, né? Então esse processo, né, essa lei de ação e reação, ela faz com que muitas vezes saia desse estágio de interprisão para um estágio de vitimização. E a pessoa comece a sentir, a sofrer, né? Sofrer no sentido de sentir o impacto daquilo que ela fez anteriormente.
E eu vejo que a justiça restaurativa ela contribui porque muitos dos conflitos que ocorrem, né, hoje na sociedade mesmo, intrafísica, né, muitas vezes o que está inserido é essa lógica da punição e recompensa, do desejo de se vingar do outro. Então vamos supor que alguém me cause um dano. Ao invés de eu estar aberta, né, para poder falar sobre esse dano, né, e estar aberta para ouvir o outro e deixar o outro também, né, se responsabilizar, enfim, poder reparar esse dano, muitas vezes, né, a consciência ela está num processo, num papel de vítima, que de alguma forma é um papel confortável. É um papel que gera um tipo de pensenidade vingativa. Porque sempre o outro é o culpado. A culpa vem muito. Sempre o outro é o culpado do meu desconforto. Sempre o outro é o culpado daquilo que está acontecendo na minha vida. Então, é um processo de ausência de responsabilização. Quando a gente traz a justiça restaurativa, a gente vai trabalhar justamente com o processo de responsabilização. E não só da pessoa que causou o dano, mas daquela que também sofreu o dano. Porque é justamente por esse processo de responsabilização que ela consegue sair muitas vezes desse papel de vítima e às vezes daquela experiência que foi danosa, ela consegue desenvolver, né, muitos traços, muitos atributos e contribuir com muitas outras consciências. Né? Porque aquele lugar da vítima muitas vezes não deixa com que isso aconteça. Então eu vejo, né, a justiça restaurativa dentro desse curso grupo kármico, ele vem num processo da recomposição. Porque o curso grupo kármico, né, para quem nunca ouviu falar, nós temos lá a interprisão, que é esse processo mais egóico, o indivíduo voltado para si, a vitimização, né, que é aquele período em que a pessoa começa a sentir os efeitos das suas ações. E aí a gente tem um processo de recomposição, porque aí se percebe, né, que é necessário reparar. Eu não sei, né, eu no comecinho falei, agradeci a oportunidade, né, eu acredito até por, né, ter percebido em mim, né, o que chamam de síndrome, né, uma síndrome da justiceira, muito jovem, né. E essa síndrome da justiceira vem justamente com essa busca de um culpado. Sempre tem um culpado e alguém que é a vítima que precisa atender. Mas sempre pensando, né, mal do outro. Sempre tem um inimigo na história, né? Então talvez eu tenha, né, influenciado muitas outras pessoas dentro dessa minha síndrome da justiceira. Então o meu papel hoje na recomposição é desensinar isso que eu ensinei pelas minhas ações, né? Pelo processo teático de teoria e prática, e ensinar de uma forma diferente. Professora, a justiça restaurativa se aplica a qualquer caso de justiça? Como se faz para se fazer essa opção, tá? Eu sofri ou causei um dano para alguém e quero reparar e a pessoa não quer nem me ouvir falar. Ela se vitimiza num grau que eu não consigo nem chegar perto, porque ela está tão vitimizada que não me deixa justificar, pagar pelo dano causado, nada. Como procurar a justiça restaurativa? Quais são os caminhos até chegar a uma justiça restaurativa? Hoje, se for pensar, né, em termos né, do cenário atual, assim, né, especialmente aqui Brasil, América Latina, alguns países na Europa, hoje já tem espaços dentro do próprio, por exemplo, judiciário, né, dos sistemas de justiça, já existem espaços que a pessoa pode procurar a justiça restaurativa. Né? Muitas vezes não precisa desse espaço, né? Se tiver um mediador, se tiver, ou mesmo um diálogo com a pessoa com quem causou o dano. Às vezes não é possível, às vezes a outra pessoa não quer, né? Mas esses espaços, eles contribuem porque eles mostram que de alguma forma é possível dialogar com aquela pessoa que causou o dano. Então isso, se algum momento assim, não quero dialogar, não quero, quem vai decidir vai ser lá o juiz, eu quero que a pessoa seja punida. Mas fica aquela pontinha, puxa, mas já existe um serviço que eu poderia ser escutada. Por exemplo, a vítima, né, dentro do cenário atual da justiça hoje, né, contemporânea, ela muitas vezes ela só é enxergada, né, pelo sistema de justiça como uma mera prova, né? Como um mero instrumento probatório.
Então, a vítima, ela não é escutada nas suas necessidades, né? E nem quem causou dano. Porque eu acho muito interessante o Márcio Rosenberg, né, que trabalha, que propôs a comunicação não violenta, ele fala algo que assim, para mim, impactou muito, né? Ele fala que por trás de toda ação existem necessidades, né, sejam atendidas ou desatendidas. Então, a pessoa que causou o dano, que necessidade será que está por trás? Que também poderiam ser atendidas, né? Mas a forma de atuar ainda na lógica da punição e recompensa não ajuda no processo evolutivo das pessoas. Ao contrário, as mantém num lugar pretérito, num lugar do passado. Porque acaba alimentando, né? Muitas vezes essa relação conflituosa, essa relação que acabou, né, trazendo impactos, não só para a pessoa que sofreu o dano, mas também muitas vezes para quem causou o dano. Eu trabalhei durante alguns anos no Tribunal do Júri como assistente social, e trabalhando tanto com, né, a família da vítima, a maior parte, né, não tinha vítima, porque são crimes contra a vida, então a maioria era homicídio, mas também com a família do réu e com o réu. E o impacto daquele fato não foi só para a família da vítima. Isso impactou também a própria pessoa que causou o dano, que tirou a vida da outra, mas a família dessa pessoa, todo o grupo. Então acaba trazendo, né, um emaranhamento para todo o grupo, né, grupo familiar, né, para todas essas relações. Professora Adriana, esse trabalho que a senhora e acredito que outros profissionais estão fazendo hoje na justiça, esse esforço, né, de mudar essa visão de senso de justiça comum que existe no planeta, né, é porque a justiça restaurativa ela está se espalhando, né, por outros países também. Você vê alguma ligação entre a pessoa que executa isso e a própria PROEX, a própria programação existencial da pessoa? Ela estaria em que condição aí? De vítima, de algoz, e o mediador estaria fazendo a sua recomposição? Como a senhora vê isso dentro das paraleis da PROEX? Olha, professora Marisa, é difícil dizer, né, de uma maneira geral, né? Mas eu vejo que hoje muitos facilitadores que estão trabalhando com a justiça restaurativa, porque ainda é algo muito novo, né? Dentro da nossa sociedade intrafísica é algo muito novo. Nós, né, a nossa história, né, e uma história, podemos falar de 5.000 anos aí, é uma história que trabalha com a lógica da punição e recompensa. Então, eu vejo que a justiça restaurativa, eu tenho por hipótese que ela seja uma matéria, né, do curso intermissivo. Que ela seja uma disciplina. Pode ser. Porque dentro, né, o curso intermissivo, ele vem, né, com esse movimento da Reurbex. E veja, por um processo de Reurbex, né, por isso que né, assim, é interessante o tema do programa, né, como profilaxia das interprisões grupo-kármicas, quando consegue ter essa prevenção, né, eu gosto muito, né, do que a Malu Balona traz, né, no livro Autocura pela Reconciliação. Ela fala que o amor une e o ódio ata. Então, quando se gera, né, uma interprisão, quando gera numa relação existe um dano que é causado, isso impacta não só as pessoas que estão ali diretamente envolvidas, né, o ofensor e a vítima, mas também todo o grupo que está em volta, porque isso muda, né, a existência da pessoa. Muitas vezes um dano, por exemplo, né, um caso de homicídio, isso impacta todo um grupo familiar, né? Então, a restauração é uma forma de já ir limpando aqui. Porque, muito provavelmente, o estágio evolutivo atual, muito se tem, né, que recompor e reparar. Né? Sim, com certeza. A inteligência evolutiva nos faz saber que é importante, né, nessa oportunidade, as pessoas que nós encontramos, já ir ajustando as coisas, ir acertando, né, esses acertos grupo-kármicos, né? Eu penso mesmo que a gente veio com uma programação para encontrar determinadas pessoas e pelo menos tentar resolver, né? Eu costumo dizer, eu vim para resolver problemas, não para criar. Então, eu tento de todas as formas,
né, abrir mão de tudo e procuro me sair bem na situação. E eu acho que tem que ser por aí, né? Mas essa ideia da justiça restaurativa ter sido matéria de curso intermissivo é bem interessante, gostei da ideia. Seria interessante fazer uma pesquisa depois, a partir do momento que surgiu a ideia da justiça restaurativa, começou a haver no planeta, e o momento maior de ressoma dos intermissivistas, que foi por volta de 80, 70, 80, por aí, 1980. É mais ou menos o período que da justiça restaurativa que começa o movimento, né, na década de 70, 80, um movimento forte na década de 1990, né? Então, eu tenho isso. Começaram a surgir na conscienciologia os inversores, né? 90, 92, começaram a surgir o grosso dos inversores mesmo. Sim. Muito bom, professor. Agora vamos passar para o professor Eliel Queiroz. Falamos demais, né, professor Eliel? Vou tentar, né? Mas eu acho uma coisa muito interessante, e eu acho que vou até contribuir para a Adriana, que conforme foi colocando dentro do bloco, eu fiz uma conexão dentro do processo do paradireito, a relação da restaurativa com o processo da retribuição. Porque restaurar é fazer a ligação de novo, recompor aquilo. Isso, você recompõe. E quando você recompõe, você está restaurando. E a recomposição dentro do paradireito é justo esse momento dessa restauração. Então, quando você fala que talvez tenha relação de curso intermissivo, é porque tem uma profunda relação, né? Com a recomposição do grupo kármico. Exatamente. Isso, recomposição e restauração. Então, isso tem relação muito, muito forte. Né? Então, eu acho que vale a pena, talvez, ter verbetes a respeito disso, a relação entre restauração e retribuição, entendeu? Qual a relação que existe dessas duas vertentes? Eu acho que isso foi o que marcou mais bem o bloco, esse segundo bloco, né? Então, agora eu vou estar chamando, né? Vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a Marilza e a nossa entrevistada, tá bom? Ok? Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, estamos aqui agora voltando, né, para o nosso programa Conteúdos do Paradireito, na RCI. E aí, Marilza está com a gente aqui, prosseguindo o bate-papo com a Adriana Scioli, com o tema Justiça Restaurativa e a profilaxia das interposições do bloqueio. Então, Marilza, é com você. E assim nós vamos para o nosso terceiro e último bloco, lamentavelmente, professora Adriana, mas já fica o convite para um próximo programa, tá bom? Sim. Professora Adriana, pronta? Pronta. Então, vamos lá. Professora, a senhora acha que a justiça restaurativa se aplicaria a todos os casos de ilicitude praticado pelo ser humano? Então, professora, é assim, né? Até essa é uma pergunta interessante, porque eu não tinha pensado ela ainda a partir do paradigma consciencial. Mas no paradigma intrafísico, né, nós costumamos falar que a justiça restaurativa serve para tudo e para todos, ao mesmo tempo que não serve para tudo e para todos. Então, depende de caso, não tem uma regra geral. Né? Tem muito da voluntariedade, porque para participar de um processo de restauração, né, que é bem como o professor Eliel falou, é uma restauração do tecido social que de alguma forma foi dilacerado, que de alguma forma, né, foi corrompido, foi rompido. Então é uma forma de restaurar. Isso só é possível quando cada pessoa que participa desse processo de restauração quer genuinamente participar desse processo. Não tem como ser um processo em que, olha, tem uma lei que obriga e tem que participar da recomposição. Não tem.
É o que a senhora falou, que o Estado, no seu artigo, né, e acabou de falar, que o ofendido, ele não é levado muito em consideração, ele é apenas a causa do Estado fazer a acusação e punir. Quem pune é o Estado no direito atual. Isso, porque o que aconteceu? Nessa construção do direito penal, né, o que acontece? Se tira a noção que se tinha de dano e de vítima, porque assim, o dano é causado a quem? A uma pessoa. Com essa construção de Estado, essa lógica se modifica. Então, não existe mais uma pessoa que sofreu dano. Existe um ente abstrato, que é uma construção, chamado Estado, que é quando, né, ocorre um crime, uma ilicitude, é como se houvesse um rompimento do contrato social. E quem é o principal afetado? Não é a vítima, é o Estado. Então, a vítima ela fica totalmente invisibilizada do processo. Entendi. É interessante que quando eu li seu artigo, eu vi por exemplo, em filme, né? Eu só fui uma vez assistir um julgamento ao vivo, né? Aqui no Intrafísico. Mas a gente lembra do filme, o pessoal avisa, né, que é o Estado contra fulano que fez isso, isso e isso, matou, estuprou, roubou. É o Estado quem é acionado, né? Que se arvora de ofendido. Mas o próprio Estado não vê que se houve um delito de alguém que ele falhou com esse alguém. Ele não deu o suporte necessário. Faltou em fornecer a dignidade para aquele cara não chegar onde chegou. Sim. Tem alguns crimes no direito, né, que a gente fala que são ações penais condicionadas, ou seja, condiciona a vontade da vítima em representar. Mas a grande parte, né, são ações penais que a gente fala incondicionada, que independente da vontade da vítima, querer ou não, né, representar contra aquela pessoa, o Estado acaba atuando, porque o principal afetado, a lógica, né, que permeia todo esse direito é essa do Estado. Do Estado, isso. Professora. Então, pois não, professora. O que significa o para-dever restaurativo e qual a sua ação decisória na REURBEX? O que é a REURBEX? Então, o para-dever restaurativo, quando a consciência aí tem a ver com esse processo evolutivo, né, desse curso, quando ela percebe, né, que é importante ela, né, recompor, né, as relações, né, que ficaram ali, essas interprisões, né, vamos chamar assim, emaranhadas, que nós falamos muito isso dentro do direito sistêmico, né? Então ela sente essa necessidade para continuar evoluindo, né, de reparar aquilo que ela fez, né, de errado no passado, né? Então é um para-dever restaurativo. E veja, isso tem muito a ver com a justiça restaurativa, que traz para a pessoa que causa o dano nesse momento atual, né, um dever, uma responsabilidade, né, mas é um dever de querer reparar. E que não é algo que é imposto externamente, mas é um movimento que acontece por meio de uma motivação intrínseca, que a gente fala, por meio dos seus valores. Percebe que a partir dos seus valores, daquilo que faz sentido, é importante essa reparação, né? Então, e a REURBEX, né, e eu vejo que muito esse para-dever restaurativo tem uma ligação com a reurbanização extrafísica por essa hipótese da justiça restaurativa ser disciplina, né, do curso intermissivo. E essa relação também, né, por hipótese, assim, com a REURBEX, né, porque a justiça restaurativa ela entra num movimento da não violência. Então ela rompe com essa lógica da vingança, da punição, da exclusão daquele que causou um dano, porque essa também é uma lógica da exclusão que está muito, né, que faz muito parte da história da sociedade, e rompe com os processos de violência. Então, eu diria que é um processo educativo ou para-educativo que contribui para não mais retroalimentar com bolsões holopensênicos baseados na punição e na vingança.
Entendi. Né? Bolsões holopensênicos, né? Muito belicistas ainda, né? Cuja lógica é sempre derrotar o outro. Tá. Professora, muito bom. Há uma outra pergunta, professora. Pela ótica da justiça restaurativa, a transmigração da consciência é opção desta consciência ou é uma questão de decisão superior pela compulsoriedade? Alguém decide, não, vai ser transmigrado, ou a outra, não, acho melhor ir ser transmigrado, porque aqui não está muito bom, quem sabe se lá eu melhoro. Como a senhora acha que... Qual é a hipótese que a senhora pode apresentar? Olha, pela ótica da justiça restaurativa, assim, porque, veja, o que eu percebo, né, desse processo, né, de transmigração é muitas vezes a consciência que ela foge daquele fluxo evolutivo do grupo maior, do planeta. Né? Então, a consciência ela começa a criar tantas interprisões, e que ela não se dá conta. Eu vejo que esse processo de transmigração ele ocorre mais como né, de uma forma compulsória, né? Não pela justiça restaurativa, porque se houvesse um processo de restauração do tecido social, né, ou tecido parasocial, ela não seria transmigrada. Então eu vejo que é mais um processo da negação, né, de querer reparar, negação ou assim percepção de entender, né, o que ela está fazendo, né? O impacto das suas ações perante todo esse tecido, vamos chamar assim, parasocial, né? Contemplando, né, todas as relações que essa consciência tem. Então eu vejo que ele não é, né, por um processo de justiça restaurativa, mas é um processo de extremo respeito ao processo evolutivo da consciência. Mas ele não tem esse caráter de restauração. Não sei se ficou claro, professora. O assunto precisa ser mais debatido, concordo plenamente. Mas vamos dizer assim, nós estamos com tempo aí, né? Vamos fazer o seguinte: nós vamos ler a pensata, vamos discutir a pensata, depois vou ver se dá tempo para a gente voltar. Mas a senhora respondeu o que eu perguntei, né? A pensata de nossa hoje, eu vou ler e a senhora vai fazer o comentário dentro da visão do paradireito e da justiça restaurativa. O jurista interpreta a consciência da intimidade da natureza segundo o direito humano. O evoluciólogo, depois a senhora explica também quem é o evoluciólogo, interpreta a natureza da intimidade da consciência segundo o paradireito cósmico. Essa pensata foi retirada da interpretações do Léxico de Ortopensata, da seção Interpretações, na página 912, da primeira edição do Léxico de Ortopensata. E aí, como fica esses dois, direito para direito aí numa pensata? Então, é bem interessante porque, assim, né, eu conheci a Conscienciologia no ano 2000, né, e comecei a estudar, e nesse mesmo período, eu comecei a me aprofundar e estudar mais sobre a teoria sistêmica e sobre o pensamento sistêmico. E eu vejo uma relação, né, hoje, isso, né, de alguns anos estudando, né, essas duas perspectivas, e eu vejo muita proximidade entre elas, né? Não tem como pensar, né, o paradireito a partir de um olhar ou de uma percepção fragmentada. Olhar ou só a consciência, ou só o cosmos, ou só a natureza e analisar isso separadamente. É necessário um pensamento sistêmico e um pensamento complexo que vai buscar compreender não só a natureza, o cosmos e a consciência, mas sim a inter-relação entre eles. Então eu vejo, né, assim, o paradireito ele tem essa perspectiva muito mais sistêmica, buscando, como que eu posso dizer, buscando sempre, né, um processo mais homeostático ao fluxo do cosmos.
Então, eu percebo o para-direito muito nessa, né, nesse movimento. O direito não, né? O direito, ele não tem, bem pelo contrário, essa perspectiva sistêmica da inter-relação, né? Primeiro, quando a gente traz aqui, né, esse estudo da justiça restaurativa, hoje o direito está começando bem pouquinho assim, mas já deu uma abertura, né, para a justiça restaurativa, mas normalmente ele vai ver o processo, né? Dentro do direito, por exemplo, uma máxima é que só existe, né, no mundo o que está nos autos do processo. O que não está nos autos do processo não existe no mundo. Então, essa é a visão do direito. Qual a visão do para-direito? Tudo que está no cosmos faz parte do para-direito. E a interação entre todas as coisas que existem, né? Entre todas as consciências que existem no cosmos. Então, eu vejo, né, essa diferença e percebo que a justiça restaurativa ela caminha muito mais nessa perspectiva sistêmica das relações, né, e não numa perspectiva mecanicista, que a própria ciência, né, cartesiana acabou trazendo essa influência, né? E eu falo que não foi, né, René Descartes que trouxe isso propositalmente de fragmentar o todo, né? Porque a ideia era fragmentar para conseguir entender o todo, mas acabou, né, se perdendo essa visão do todo. Então eu vejo que o para-direito ele traz consigo uma visão que talvez nessa dimensão, né, com essa roupagem aqui do soma, né, de um cérebro, talvez seja difícil, né, e nesse nível evolutivo, de ter uma visão, hoje do para-direito, né, talvez uma pequena aproximação. É interessante explicar, porque o para-direito ele é uma proposta da conscienciologia, né? Esse estudo do para-direito, e é uma coisa nova no planeta. E a conscienciologia, o paradigma dela é multiexistencial, é uma ciência da consciência que, de forma multiexistencial, multidimensional. Então, daí essa visão, né, do para-direito com o cosmo, com a consciência e com todos os relacionamentos do intrafísico e do extrafísico. Exatamente. Tudo que possa estar envolvendo um simples ato, uma simples agressão mínima que aconteça aqui no intrafísico. Qualquer entrevero entre duas ou mais consciências, nós vamos ter o fato e o parafato. Exatamente. A nossa diferença é que a gente presta muita atenção no parafato, né, professora Adriana? Sim, sim. Então, o parafato para a gente é tão importante quanto o fato. Exatamente. E isso amplia, sabe, professora Marilza, a visão sistêmica, por exemplo, da justiça restaurativa. Além das relações dessa dimensão intrafísica, é como que isso impacta justamente, né, na dimensão extrafísica, porque elas coexistem, né? Então é essa percepção dessa interação mesmo, né? Nós vamos ter que abrir para o professor Eliel fechar o programa. E eu quero agradecer muito, prazer muito grande tê-la com a gente no programa e esperamos poder contar com a sua presença em outros programas também no futuro. Com certeza. Muito obrigada, professora Adriana, obrigada a quem estiver nos ouvindo, assistindo, né? E estaremos todos sempre aqui juntos. Muito obrigada. Obrigada ao meu parceiro, Eliel Queiroz. Só para terminar bem rapidinho, o que eu acho bastante importante nesse módulo, o que eu entendi foi o valor em querer reparar, né? E isso está diretamente ligado ao para-direito e o para-dever. Para-dever de valor de reparar. E o para-dever, na verdade, ele é a unidade de medida do para-direito. Então, se você está indo bem no para-direito, você tem que saber como que estão os seus para-deveres. Né? E aí, esse bloco fechou muito. Então, eu queria finalizar o nosso programa, agradecer a convidada, né, Adriana Scioli, aos ouvintes. E, Adriana, você quer deixar algum comentário, falar alguma coisa?
Eu quero agradecer, né, e assim também divulgar que quem tiver interesse em ler, né, o artigo que foi publicado na revista da Paradireitologia, se chama, né, Estado Mundial, o nome da revista, tem um artigo com o título Justiça Restaurativa como Direito Consciencial na Profilaxia das Interprisões Grupo Kármicas. Então, né, fica assim essa divulgação, né, da revista Estado Mundial, que é uma revista da Paradireitologia. Isso. Marisa está colocando aí o livro. Então, de novo, agradecer a participação, aos convidados, e a semana que vem, mesmo horário, sintonizado na rádio RSI-AM 1320. Obrigado a todos por mais um programa do Conteúdos do Paradireito.